A negociação envolvendo o Thiago Maia e o Santos tem irritado o Internacional. Como eu trouxe ontem por aqui, embora o Thiago Maia tenha entrado em campo contra o Monson, a negociação segue acontecendo. Essa informação, inclusive, foi confirmada pelo técnico Roger Machado e por Marcelo Teixeira, presidente santista, que inclusive deixou claro que a negociação só segue ocorrendo por causa da vontade do jogador. Ou seja, Thiago Maia quer deixar o Internacional e ir jogar no Santos. Só que toda essa situação e essa demora para esse caso ser resolvido tem irritado os dirigentes do Internacional. Na semana passada, André Mazzuco, o diretor executivo do Inter, viajou para Santos para fechar o negócio. Só que chegando lá, o negócio acabou não tendo uma conclusão. Ou seja, o Inter enviou um dos seus dirigentes para Santos para acertar esta venda, para acertar esse negócio, para fechar tudo, e as coisas não aconteceram como o Inter esperava. E isso acabou irritando o Internacional. E embora o Inter saiba da vontade do Thiago Maia de ir para o Santos, não pretende abrir mão dos seus valores. O Inter, como já é sabido, quer que o Santos assuma a dívida que hoje o Colorado tem com o Flamengo e também pague ao Inter 2,5 milhões de euros. E é neste valor que está o problema. O Santos não está se negando a pagar este valor para o Internacional, nem está se negando em assumir essa dívida colorada com o Flamengo, mas o problema está na forma do pagamento. O Santos quer pagar uma parte desse valor à vista e o restante pagar depois. Já o Internacional quer todo o valor à vista, justamente para não correr o risco de não receber, de receber uma parte agora e o restante acabar não entrando nos cofres do clube. Então este é o grande problema, é o que está travando essa negociação, a forma de pagamento. O Inter quer o valor integral à vista e o Santos não quer pagar este valor todo numa tacada só. E a gente tem falado muito sobre essa negociação do Thiago Maia com o Santos, afinal, o Thiago Maia é titular do Internacional. O Inter está negociando um de seus titulares. Mas hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. E cadê os reforços? Como eu falei por aqui, eu acredito que o Inter não precisava de reforços para ganhar esse Campeonato Gaúcho. Com o elenco que o Internacional tem hoje, tem totais condições de ser campeão gaúcho. O elenco atual do Internacional é melhor do que o elenco dos outros clubes do futebol gaúcho, isto incluindo Juventude e Grêmio, ao meu ver. E por isso eu acho que o Inter não deveria ter pressa realmente para contratar jogadores e inscrever antes deste fechamento das inscrições no Gauchão. Só que a janela de transferências fecha no dia 28 de fevereiro. E para as outras competições, como Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Inter precisa contratar. Porque são competições com nível técnico muito maior do que o Gauchão. E aí sim, as carências do Internacional ficam evidentes. O Inter sim tem carências que precisam ser supridas. O Inter precisa contratar antes do fechamento dessa janela de transferências. Só que faltam somente 10 dias para essa janela fechar, e o Internacional não supriu nenhuma de suas carências. Se a gente estivesse falando que o Inter precisa contratar somente um jogador, bom, beleza, tem tempo. Só que não é o caso. O Inter precisa fazer contratações, no plural. E faltando 10 dias para a janela de transferências fechar, o Internacional ainda não anunciou ninguém. O elenco atual do Inter é mais do que suficiente para ser campeão gaúcho, mas não é suficiente para bater de frente nessas competições maiores, como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tá me preocupando muito essa demora do Internacional. E é incrível como o D'Alessandro mexe com a cabeça das pessoas no Rio Grande do Sul, é o jogador do imaginário popular. Amanhã faz uma semana que ele deu aquela declaração falando do Daniel Bins. E ainda tem gente mordida com aquilo. E dessa vez, quem deu uma declaração, ao meu ver, muito infeliz, foi o colega jornalista Bruno Soares, da Band. Isso porque ele falou ainda sobre aquela declaração do D'Alessandro e disse o seguinte, que se o Daniel Bins não for mais escalado no VAR para os jogos do Grêmio ou pros Grenais,
tem que colocar o D'Alessandro para chefiar a arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Do tipo, se o Bins não for mais VAR das partidas do Grêmio ou de Grenal, é porque o D'Alessandro manda nisso. Basicamente foi esse o tom da declaração. E é inacreditável como desde o início do Campeonato Gaúcho nós vimos dirigentes do Grêmio, nós vimos jornalistas gremistas, torcedores gremistas, todos falando que o Internacional estava sendo favorecido, que o VAR estava ajudando o Inter, que o Octa do Grêmio estava ameaçado. E repito, dirigentes do Grêmio, inclusive. E nenhuma declaração causou tanta comoção como uma fala do D'Alessandro. E aí eu faço o questionamento. Por que dessa preocupação se o Bins não for mais VAR dos jogos do Grêmio ou de um Grenal? Não tem outros bons profissionais para colocar no VAR? Por que toda essa preocupação justamente com o Daniel Nobre Bins? Eu só tô tentando entender o porquê isso. Se o Daniel Bins não for mais escalado nos jogos do Grêmio nessas semifinais, ou num eventual Grenal na final, isso prejudica o Grêmio de alguma maneira? Por que tem que ser ele? Por que essa indignação caso ele fique fora? Eu tô tentando entender essa linha de raciocínio. Só tem ele pro VAR no Rio Grande do Sul? E por que essa indignação toda somente com o D'Alessandro? Por que não tem essa indignação toda com os dirigentes gremistas que falaram coisas muito piores repetidamente no último mês? Por que só estão batendo no Dali? O D'Alessandro fez exatamente aquilo que o torcedor estava esperando dele. É um dos maiores ídolos da história do Internacional e é o cara que sempre defendeu a camisa colorada, sempre bateu de frente, seja contra a arbitragem, seja contra adversários, seja contra jornalistas. E eu sei que isso dói em muita gente, porque quando não tem um D'Alessandro por aqui, muita gente fala merda nos microfones, fala mal do Internacional e do lado do Inter não tem ninguém para defender. Então quando o D'Alessandro chega e defende a instituição, fala o que o torcedor quer ouvir, fala o que o torcedor espera dele, isso dói em muita gente, que tá acostumada a falar e falar e falar diariamente sem ter resposta. Pois é. Agora tem. Aceitem, D'Alessandro é um ídolo colorado e, além de tudo, sempre honrou essa camisa e vai seguir defendendo a camisa colorada. Mas sugiro aqui a todos os colegas jornalistas, cobrem, nesse mesmo tom, também os dirigentes gremistas. Não somente o D'Alessandro. Assim vocês vão mostrar isenção e que a preocupação de vocês é realmente com a lisura do campeonato com o gauchão. Não talvez com um time do coração que tá aí escondido. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu tá achando dessa pressão que grande parte da imprensa tá fazendo em cima do D'Alessandro? Tu acha que eles estão corretos? Tu concorda comigo que tá sendo bem exagerado e que o D'Alessandro tá fazendo a sua parte? Qual o teu sentimento em relação ao Dali nesse momento? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana, respeitosa de sempre. Eu também te convido a se inscrever no canal. É só clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar as notificações no sininho e também deixa o teu like que ajuda demais. E se aparecer a opção hypar, aperta nela também, é gratuita e ajuda muito o meu trabalho. E claro, não se esquece de me seguir também nas outras redes sociais, tem conteúdos diários sobre o Internacional em todas elas. Os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!